a gente tem essa maravilha aqui, ó. Tá saindo o áudio, eu acho. Olha que ótimo. Pois é. Meu Deus, cara. Pausa aí, vamos fazer uma reflexão agora sobre esse movimento cultural aí que aconteceu. Olha, Linda, você apareceu ali, dá um oi pra galera da live. Pois bem, isso aí foi uma festa, né, numa cidade interior, onde a prefeitura colocou um bolo gigante em comemoração ao Dia das Mães, e aí eles fizeram toda uma arquitetura para viralizar, né? Convenhamos, deu certo, funcionou, viralizou. Tinha até uma equipe de filmagem ali e tal, o cara sabia que ia viralizar, eles fizeram uma contenção num cercadinho e abriram de uma vez para a galera entrar. Então teve uma organização para avisar. Inclusive, uma das pessoas que mora nessa cidade me falou que foi feito dessa forma, né? Mas a questão é, não é a primeira vez que isso viraliza na internet. Eu venho de cidades do interior que isso acontece. O Rafa Lara, professor aqui do RD, vem do Espírito Santo, cidades que isso acontece. Eu sou do Rio Grande do Sul e isso aí provavelmente é do Nordeste. Então, o Brasil profundo, que é esse rincão brasileiro, ele é maravilhoso em diversos aspectos. É verdade. Existe humanidade, existe hospitalidade, existe caridade, mas também existe violência, pouca civilidade, pouca oportunidade, incapacidade de crescer naquele lugar, não tem escolas públicas decentes, não tem aparatos de saúde decente, não tem segurança decente, não tem infraestrutura decente, tem muitas doenças que são erradicadas em outros grandes centros. E aí é foda, porque esse tipo de evento ele gera em algumas pessoas, ele gera nas pessoas reações dúbias, né? Reações contraditórias entre diferentes grupos, digamos assim. Porque algumas pessoas acham isso horrível, e eu me enquadro nessas pessoas que acham isso horrível. Eu acho que um grupo de pessoas colocando um pedaço de bolo dentro de um balde com uma pá ou enchendo sacolas plásticas com bolo para levar para casa, eu não acho isso legal. Ah, mas essas pessoas estavam se divertindo, aquilo ali é o pouco que elas têm. Desculpa, mas eu não consigo, como um compatriota dessas pessoas, enxergar naquilo ali algo satisfatório. Eu sou do grupo que acha que essas pessoas são umas pessoas abandonadas, negligenciadas, que não têm civilidade suficiente, porque não foram ensinadas a ter civilidade suficiente, que vivem à beira da marginalização em cidades do interior que nem tem saneamento básico, né? Aquelas cidades onde o dentista vai toda quinta e a toda terça, e aí as crianças fazem fila lá na frente para arrancar os dentes, porque não pode fazer um tratamento para essas crianças pelo simples fato de não ter acompanhamento suficiente. Então as pessoas, assim como eu, quando tem problema de dente, arranca, né? Onde eu morava no interior, se você tinha dor de dente, não tinha tratamento dentário. O dentista lá na cidade onde eu morava ia terça e quinta. É real isso, não é brincadeira. Ele ia da cidade vizinha, terça e quinta. Então, eu tive dor num dente e até hoje eu não tenho dente. Ainda bem que não foi da frente, porque senão, hoje eu ia poder botar. Ia botar aqueles de Trident grandão, assim, para ficar bem bonito, né? Que a galera do funk utiliza. Eu fazer pedir daqueles bem grandes, assim, ó, dente de tecla de piano. Mas a galera em geral não tem essa grana, né? E essas pessoas são assim, são pessoas abandonadas, não tem cognição, não tem capacidade cognitiva suficiente para conseguir compreender que a cesta básica que o político dá para elas, ou a promessa de uma estrada que está sendo construída, ou a pracinha que está sendo construída, não é suficiente para esse sujeito ter o voto dessa pessoa.
e nunca mais acompanhar o que aquilo ali está sendo, o que ele está fazendo no Congresso, né? Então, eu nunca fui da tese, já falei isso várias vezes, de que o emburrecimento da população é um projeto de Estado. Não acho que os governantes se reúnam lá às escuras e pensam assim, não vamos fazer esse projeto aqui andar, porque o povo vai aprender que se eles não tiverem saneamento básico, não adianta nada eu prometer uma praça, né? Tem cidades, pessoal, com 15 mil habitantes que tem 5 praças. A cidade tem, tipo, 15 quadras, 5 são praças. E não tem saneamento básico. Por quê? Porque construir saneamento básico, a obra fica embaixo da terra, né? E daí não dá voto, né? O que dá voto é mostrar que está sendo construído outras coisas. E aí o pessoal fala, mas aquele ali é meu galo, ele construiu uma praça, então eu vou votar nele. Sem falar quando você vai nessas cidades de interior e tem um mercadinho vendendo cesta básica por R$2, R$5, né? Diz que tem promoção, mas daí na porta do mercado tá o santinho de um deputado, o santinho de um senador. O mecanismo hoje no Brasil de eleição é isso, é compra de voto indireta, se você não sabe. Compra de voto indireto. O parlamentar ele recebe as emendas, manda para o seu reduto eleitoral e a aplicação desse dinheiro não se dá pelo mérito do que aquela cidade precisa. A aplicação desse dinheiro se dá por quanto de retorno político e principalmente de voto que vai ter. E como a população é muito burra, em média, 30% não conseguem ler um texto simples, eles não conseguem ler. Não, é bom enfatizar isso. Quando fala, não sabe ler um texto, tudo bem, 30%. Não, um texto simples. Se for um texto um pouco mais complicado, ou uma análise de que, pô, o cara vai construir um mercadinho e aí vai te dar uma cesta, vai explicar isso para essa galera, né? Fica muito fácil você conseguir utilizá-los como massa de manobra. Vai pedir para um político fazer isso com você que está aqui assistindo essa live, com você que assistiu às aulas do RD, com você que lê meia dúzia de livro no ano, com você que compreende um pouco mais profundamente os problemas do Brasil. Vai pedir para ele falar isso para você que lê um livro de história, que compreende um pouco sobre saúde pública, que entende que tem algumas intervenções políticas ou intervenções ou estratégias de intervenção na saúde pública, por exemplo, ou na educação, que apesar de parecerem boas, não são, quando você analisa o mérito. Vai falar para um político, falar para você que está aqui assistindo, que tem uma razoável noção de como entender que as suas emoções não devem guiar as suas tomadas de decisões, mas sim a sua razão deve guiar essa tomada de decisão, principalmente quando o objetivo é melhorar o seu bem-estar e não só se divertir. Se for para se divertir, beleza, decida de forma emocional. Ia ficar mais difícil conseguir se eleger com política populista, né? Mas essas pessoas nesse vídeo, desculpa, você pode... Eu postei agora no meu Instagram e deu um burburinho, as pessoas falando, não, mas isso daí é uma manifestação cultural, isso daí também é cultura, isso daí também é não sei o quê, essas pessoas estão felizes. Eu me recuso a ser conivente com a felicidade dessas pessoas, se a felicidade delas for colocar um bolo com uma pá dentro de um balde. Desculpa, cara. Eu acho que essas pessoas não merecem esse tipo de felicidade. Eu acho que as pessoas merecem mais felicidade. Eu acho que essas pessoas merecem conseguir ler uma obra do Mário Vargas Llosa e entender a obra do Mário Vargas Llosa. Eu acho que essas pessoas merecem ler um livro sobre a escravidão e compreender o livro sobre a escravidão do Laurentino Gomes. Eu acho que as pessoas merecem conseguir assistir um documentário sobre cérebro e ficarem fascinadas por compreender o documentário sobre o cérebro. Eu acho que essas pessoas mereceriam esse tipo de prazer, que na filosofia chamam de prazeres superiores, do que esses prazeres inferiores, né? E tem essa distinção, né? Quem fez essa distinção de uma forma mais arquitetada foi o Stuart Mill, que ele dividiu os prazeres entre superiores e inferiores. Prazeres inferiores são prazeres da carne, sexo, alimentação, beber água, dormir, descansar, ficar, né, lagarteando, como dizem no Rio Grande do Sul. Prazeres superiores é você ficar com emoção quando você enxerga um quadro do Leonardo da Vinci, é você ler uma obra de um autor e conseguir compreender e ser tocado por aquilo, é você fazer um cálculo matemático complexo, é você compreender a curva de juros e a inflação e conseguir se proteger disso, é você ler uma matéria de um jornal e compreender que aquilo ali está sendo sensacionalista, buscando te manipular.
É você enxergar nas relações sociais a beleza delas e não simplesmente uma disputa de vantagem, onde você ganha vantagem sobre o outro quando consegue enganar o outro e pegar mais bolo. Eu acho que essas pessoas mereceriam essa emancipação cognitiva e, a partir disso, elas experimentarem diferentes prazeres de ordem mais complexa e não simplesmente agirem quase como um animal, que são, inclusive, eu também sou, nós somos animais, mas de uma forma mais primitiva, né? Não no sentido animalesco só da palavra, mas no sentido de prazeres, prazeres primários, né? Eu não queria que os meus compatriotas ficassem felizes por conseguir levar uma sacola de bolo para casa, né? Eu não gostaria que esse fosse o objetivo da felicidade dessas pessoas, né? O objeto de felicidade dessas pessoas. Ficaria muito mais feliz se essas pessoas, sei lá, compreendessem a importância do filho delas saber inglês e tivessem a oportunidade de oferecer isso para o filho delas, né? Ou que se um dia tivessem um emprego cuja produção é tamanha que dá para elas dinheiro suficiente para, quem sabe, visitarem Londres, ou viajarem para a Argentina, enfim. Mas é foda, né? É difícil. Então, é, é complicado, né? Porque esse tipo de análise, ela soa bastante preconceituosa, e soa preconceituosa num nível de que aparentemente há manifestações culturais ou formas de se comportar mais corretas, e de fato há, né? Se você for fazer uma análise moral de quais são as formas mais corretas ou não de se comportar, de fato há. Mas é difícil, né? É muito difícil, porque a gente vive num país onde as pessoas acham bonitinho verem outras pessoas se amassando para encher um balde de bolo com uma pá, né? A galera acha isso fofinho, a galera acha fofinho você botar um monte de gente em cima de um ônibus e irem visitar as favelas do Rio de Janeiro quase como se estivessem fazendo um safari, né? É fofinho? Não, é fofinho. Aí você pergunta para o morador lá se é fofinho morar lá e ter que pagar um aluguel para a milícia ou para as facções. O morador ele não acha tão fofinho assim, né? Mas o sujeito que mora no Leblon ou nos Jardins em São Paulo acha bonitinho que umas mulheres semi-analfabetas, cujo marido já carpiu de casa há um tempão e abandonou elas com 2 filhos, consigam pegar um bolo com pá e colocar dentro de um balde para levar para casa, né? A gente acha fofinho, né? A gente acha fofinho, por exemplo, a farra do boi em Santa Catarina, né? Dizem que é tradição e que é cultura, e que você coloca um animal sofrer, né? Quase de maneira interminável numa arena enquanto as outras pessoas se divertem. Foi mal, galera. Desculpa aí, mas cara, se for para a gente ter um debate sobre qual forma de cultura é mais adequada ou não, a gente pode abrir esse debate aqui, seria fantástico. Inclusive, eu tenho conversado muito disso com um amigo meu, e a gente tem bons critérios para definir o que é cultura e o que não é, o que é arte e o que não é arte. E se a cultura envolve, pelo menos para mim, tá? E você pode discordar e super tranquilo, mas pelo menos para mim, Eslen Delanogari, se a cultura envolve você ferir um animal com relho, ou sei lá, cara, dar esporaço nesse animal, né? Um negócio de cutucar esse animal com uma ferramenta de aço pontuda e fazer esse animal ir para lá e para cá e quase enxergar no olho dele o sofrimento. Se você chama isso de cultura, desculpa, cara. A minha cultura foi mal, mas a minha cultura de tentar entender Ulisses do James Joyce, desculpa falar isso, mas ela é superior à sua. Foi mal. Eu não acredito que você tem uma cultura superior quando a sua cultura envolve machucar e causar sofrimento em animais só para você conseguir aplaudir e tomar um chopp, tá? Isso pode te machucar, super tranquilo, a gente pode conviver, mas eu acho que a sua cultura ela é uma cultura inferior, porque você está causando mal-estar que não é necessário, cara. A sua diversão ela não pode ser superior ao mal-estar de um animal. Assim como você achar que uma pessoa que foi praticamente abandonada pelo Estado
está totalmente refém das contingências que estão em volta dela, e sequer tem condições de buscar a salvação em algum substrato informacional um pouco mais sofisticado, porque não entende, né? Quase se fosse uma pessoa quase uma pessoa que anda de olhos vendados. Se você acha que essa pessoa é fofinho ela ser assim, cara, foi mal. Mas a gente não concorda com algumas coisas e eu sigo aqui do meu lado buscando que você tenha interesse em manifestações culturais que aumentem o bem-estar da sociedade, que tragam mais bem-estar para a sociedade, inclusive para os indivíduos que a praticam.